Bom dia, gente. Paz do Senhor Jesus. Boa sexta-feira para você. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos no Senhor. Amém? Tô mandando aqui pro pessoal. Esse tempinho que nós estamos juntos. Paz, querida Simone, bom dia. Seja bem-vinda. E não vou demorar muito, né? Quero já orar. Depois o pessoal vai entrando. E agradeço a Deus, louvo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na live Tempo de Buscar. Um tempo em que eu separo para compartilhar aqui uma palavra, para orar. E Deus tem ministrado muito ao nosso coração, né? Como eu sempre falo, essa live é uma bênção antes de tudo para a minha vida. E aquilo que é bênção para a gente quer compartilhar, né? Aquilo que Deus imprime no nosso espírito, que é para o nosso bem, que é algo que nos acrescenta, que nos edifica, que nos consola, que nos encoraja, que nos exorta também. Isso não deve ficar na gente, não é verdade? E eu encontrei essa forma de compartilhar e louvo a Deus por isso. Tem seus desafios, né? Tudo que a gente faz para a glória de Deus, tudo aquilo que a gente faz para o reino, com o propósito de abençoar, de edificar, não é fácil. Tem os enfrentamentos, tem as lutas, mas em tudo somos mais que vencedores. Amém? Eu vou orar e já a gente já vai meditar um pouquinho na palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te render graças, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais essa live. Jesus, te agradecer, ó Deus, pela nossa vida. Te agradecer pelo nosso sustento, pela nossa família. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado por olhar para nós com os teus olhos de amor, de misericórdia, de bondade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não vê como o homem vê. Obrigado porque as nossas dores, as nossas dificuldades e também as nossas alegrias, os nossos sonhos, tudo aquilo que está dentro da gente, seja em forma de pensamento, aleluia, seja em forma de sentimento, todas essas coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos. A Bíblia diz que o Senhor nos sonda, a Bíblia diz que o Senhor nos conhece. Ah, Deus, as pessoas muitas vezes, ó Pai, querem ser compreendidas pelos aqueles que estão ao redor, querem ser aceitas, mas na verdade, tudo isso nós encontramos no Senhor. Porque o Senhor não somente nos conhece, mas o Senhor nos criou, o Senhor nos formou. Desde o ventre da nossa mãe, o salmista vai dizer que quando a gente ainda era natureza informe, o Senhor já nos contemplava. Então, Senhor, eu quero te agradecer por isso. Eu quero te agradecer porque diante de ti, ó Pai, Senhor, nós podemos nos derramar, nós podemos confessar, nós podemos ter a certeza de que as nossas conversas, Senhor, são confidenciais. Senhor, o Senhor é digno da nossa confiança. Nós não precisamos ter medo de se abrir com o Senhor. Ó Deus, por isso nessa manhã, ó Deus, glorifica o teu nome mais uma vez. Fala conosco por intermédio da tua palavra. Senhor, que a bênção do Senhor, que é a quem enriquece e não acrescentadores, esteja sobre nós. A bênção da multiplicação, a bênção do favor, a bênção dos céus abertos, a bênção das tuas mãos, que diz a palavra, não estão encolhidas, para que o Senhor não possa abençoar, para que o Senhor não possa prover, para que o Senhor não possa, Senhor, nos fazer acessar a plenitude das promessas, a plenitude de tudo aquilo quanto o Senhor tem preparado, ó Pai. Não deixa, Senhor, que nenhum impedimento, que nenhuma barreira na minha vida ou na vida dos meus irmãos que estão aqui ou que ainda vão ouvir essa live, que nenhum, Senhor, nenhum intento, ó Pai, do inimigo, nenhuma, Deus, nenhuma mazela, nenhuma tristeza, nenhuma frieza seja capaz de apagar essa chama,
a chama da fé, a chama de Deus dentro de nós, a chama que nos faz ir além, a chama, Senhor, também que nos aquieta, a chama também que nos faz entender e confiar e crer que o Senhor está no governo, que o Senhor está no controle. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, com alguma situação impossível, algum diagnóstico, alguma enfermidade, eu quero te pedir cura, Senhor. Deus, Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, o Deus que sara. Senhor, ó Deus, se tem alguém aqui passando por uma situação em família, Senhor, passando por algum problema em casa, Deus, que o Senhor possa agir, ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, entrar nesse lar e fazer morada com o Seu Santo Espírito, trazer a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê uma multidão. Jesus, uma multidão de pessoas que Te buscavam, uma multidão de pessoas que Te seguia. Hoje não é diferente. Existe uma multidão no Rio de Janeiro, tem uma multidão no Brasil, tem uma multidão nas nações, porque Tu és, Senhor, o desejado das nações. Existe uma multidão que olha para o Senhor como fonte de esperança. Existe uma multidão que clama, Senhor, Abba, Pai. Existe uma multidão que clama, me livra, Senhor. Me guarda, Senhor. Me protege a minha casa, protege os meus. Existe uma multidão que tem os olhos fixos em Ti, porque sabe que o Senhor, ó Pai, Senhor, o Senhor é tudo que a gente precisa. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso alimento. O Senhor, aleluia, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Altíssimo, ó Pai. O Senhor é aquele, ó Pai, que tem todo o poder. E nessa manhã nós estamos diante desse Deus. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E com fé, Senhor, e com reverência, e com, Pai, com amor, nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, desde já eu Te peço, abençoa esse dia. Abençoa a nossa rotina. Abençoa a nossa entrada. Abençoa a nossa saída, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo todos. Bom dia. Bom dia, Marlide. Bom dia. Louvado seja Deus. Gente, a palavra que Deus me deu está no Evangelho de João, capítulo 6. Foi uma palavra que eu meditei ontem pela tarde, praticamente durante o dia, um pouquinho pela manhã, um pouquinho pela tarde. Deus falou tanto comigo e eu trouxe aqui, né, para vocês aquilo que o Senhor falou comigo. Vamos lá. João 6, se alguém puder escrever aí. Oi, Marluce, bom dia, a paz. Evangelho de João, capítulo 6, do 1 ao... Tô escrevendo aqui para quem entrar depois. Do 1 ao 13. Amém, minha amiga, somos. E diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Olha o que a Bíblia está dizendo, que grande multidão o seguia. E uma coisa eu já quero liberar aqui pra gente. Nós estamos diante do milagre da multiplicação, né? O título já está dizendo aí, a multiplicação dos pães e peixes é uma história muito conhecida da Bíblia, uma narrativa muito conhecida. Com certeza você já deve ter ouvido, né? E a gente já entende uma chave aqui, uma verdade que só vai ver milagre, só vai experimentar, só vai viver quem segue Jesus. Não vai ter como viver algo em Deus se não o seguir, se não o buscar. O título dessa live é Até Tempo de Buscar. Então aquela multidão, aquelas pessoas que também tinham uma rotina como eu e você tem,
né? Claro que naquela época, eu acho até que era mais difícil, né, gente? Porque tudo, no contexto histórico, quando a gente vai se colocando, vai entrando dentro do texto, a gente imagina, né? Não tinha geladeira, não tinha como deixar coisa preparada. Gente, é gostoso pensar nisso, entrar, sabe, nesse contexto em que essas pessoas estavam. Mas elas deixaram suas tendas, suas casas, suas rotinas, seus trabalhos e seguiram Jesus. Porque a verdade é, quem tem a fé, o coração que quer buscar Deus, ele vai encontrar, gente. Porque quem busca, encontra. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que só vai ver milagre quem segue Jesus. Seguir, tá? O verbo seguir é ir atrás, é estar na companhia, e andar no mesmo ritmo. Ou seja, estar na presença. Estar na presença. E o texto continua dizendo: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O céu responde. Deus é um Deus que responde. Deus é um Deus que nos favorece. Mas a gente precisa também entender que Jesus faz perguntas. O céu também faz perguntas pra gente. Vocês sabiam disso? Lembra lá em Isaías 6, no profeta Isaías? O próprio Deus, na manifestação ali da visão que Isaías teve, Deus perguntando para ele: quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Quais são as perguntas que Deus tem te feito nesse tempo? Porque aqui fica muito claro. Jesus faz uma pergunta para Filipe. Por quê? Porque Jesus queria uma ideia? Porque Jesus queria um conselho? Não. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus sempre sabe o que ele vai fazer na minha, na sua vida. Acontece que experimentar fala de um relacionamento onde Jesus quer ver o que está no teu coração. Já viu laranja quando a gente está espremendo? Que a gente olha assim e fala: não, tem mais suco aqui. Aí você vai lá, espreme mais um pouco. Aí você olha: não, tem mais um pouquinho. Chega, fica, né, aquele bagaço sem nada, porque você espremeu o máximo de sumo, o máximo de néctar, o máximo ali, né, da polpa da laranja. Você espremeu. Porque você sabia que tinha mais caldo ali. E esse é o relacionamento de Deus conosco. Quantas vezes a gente não entende que a forma de Deus trabalhar é interativa. Deus, ele tem todo o poder, toda a glória, mas ele tem essa forma de agir. Já viu que ao longo da Bíblia Deus usa o que as pessoas têm? Já viu que Deus faz perguntas, né? Quantas vezes Deus usou os profetas para perguntar para a viúva: o que tem na tua casa? Olha como é uma interação, é um relacionamento. O que nós vivemos com Deus, irmãos, é um relacionamento. Não é assim: eu vou viver a minha vida e Deus vai fazer tudo porque eu confio nele, glória a Deus, aleluia. Não é assim. O que nós temos com Deus é uma aliança, é um relacionamento. Pensa você viver com o seu marido, com a sua esposa dentro de casa sem dar um bom dia, sem dar uma boa tarde, sem perguntar como é que foi o dia, sem contar alguma situação. Pensa num silêncio dentro de casa, onde não há comunicação, não há relacionamento. E o que Deus tem conosco é um relacionamento. E essa foi a forma de Jesus comunicar. E Filipe, ele responde: 200 dinheiros de pão, estou no verso 7. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E Filipe dá uma resposta
que muitas vezes eu e você damos para Deus. Porque Felipe já pensa na possibilidade. Felipe pensa no financeiro. Felipe pensa naquilo que é possível. E quantas vezes, o Senhor falou comigo, quantas vezes é por isso que eu provo o coração de vocês para ver o que está dentro. Felipe está falando de dinheiro. Felipe está falando de condição. É como se Felipe estivesse entre linhas falando, é como se nos nossos dias as pessoas estivessem dizendo: Senhor, eu não tenho condição para viver isso. Eu não tenho condição de comprar isso. Não está dentro da minha possibilidade. Isso não é possível. Porque eu precisaria de ter recurso. Olha, ele ainda coloca o valor. Eu precisaria, entre aspas, você está dizendo, eu precisaria de 200 dinheiros de pão, ainda seria pouco. Agora, o que Felipe não entende, muitas vezes eu e você não entendemos. Primeiro, é que a matemática do céu é diferente da terra. Ontem, a frase não é minha não, tá? É a frase do pastor que foi ontem na minha igreja, no Aviva. Ele falou uma coisa e eu fiquei impactada, gente, porque eu tinha acabado de ler essa palavra. E aí eu fui ouvir o culto do Aviva e ele falou isso. Eu falei, meu Deus, muito obrigada. A gente ama quando Deus confirma as coisas assim. Eu não sei se você é assim, mas eu gosto. Eu gosto quando eu leio alguma coisa e depois eu ouço em outro lugar. Eu sinto a confirmação do Espírito dentro de mim. E aí ele falou o seguinte, ele falou assim, a matemática da terra, a lógica, a razão humana é 5 mais 2 é 7. Agora no céu, 5 mais 2 virou 5 mil. Até mais, né? Porque 5 mil homens, a gente nem tá contando mulheres e crianças. Então, o que nós precisamos aprender com essa palavra? Que diante das nossas circunstâncias não vamos apresentar para Deus aquilo que a gente não pode. Porque lembra o que a Bíblia está dizendo aqui, que foi Jesus que viu a necessidade daquela multidão. Não foi a multidão que pediu, não. Jesus viu a necessidade daquela multidão de se alimentar. Ele percebeu que eles precisariam se alimentar. Jesus sabe a sua necessidade. Jesus conhece a minha necessidade. Ele não está alheio, ele não está indiferente. E quando se trata de milagre, a gente precisa entender que milagre não está dentro da nossa racionalidade. Milagre não é 2 mais 2 são 4. Milagre não acontece dentro da nossa possibilidade, porque se for dentro da nossa possibilidade, se for dentro do que a gente tem, não é milagre. Milagre é algo extraordinário. Milagre é algo maravilhoso. Milagre fala daquilo que só Deus pode fazer. Então a gente precisa estar completamente abertos para viver o inimaginável, para viver aquilo que a gente nunca viveu, para ser surpreendido por Deus. Amém? E se vocês quiserem escrever alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A Simone disse que tremenda foi essa palavra de ontem. Sim, Simone, eu ouvi o culto do início ao fim. Eu estava na cozinha e eu fiquei impactada, né, com a glória de Deus. E segue aqui dizendo, no verso 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Olha, outro discípulo, outra possibilidade. Ele não tem tanta fé, porque ele diz assim, mas o que é isso para tantos? Mas ele apresenta um pouco. E ele não está pensando em comprar, ele está usando o que ele tem. Que é outra verdade que Deus mostrou no meu coração. O problema é que muitas vezes a gente acha que o milagre está longe, que o milagre está fora, que a gente tem que caminhar longas distâncias para conseguir alcançar, para conseguir trazer a provisão, para conseguir vivenciar. Gente, o milagre estava dentro da mochila,
da sacola, do cesto. Eu não sei o que aquele menininho usou para levar esse pão e esses 2 peixes, mas estava ali. Estava perto, estava dentro. Lembra do que o profeta falou para a viúva? O que você tem em casa? A sua serva tem? Não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Louvado seja Deus. É com o que você tem. É com o que eu tenho. Ah, Rafaela, mas é muito pouco. Mas é esse pouco que Deus vai multiplicar. Deus não precisa do teu muito. Deus precisa da tua fé. E a Bíblia ainda diz que se a fé for pequenininha, como um grão de mostarda, olha como é que Deus não tem problema com pouco, gente. Louvado seja Deus. Quem tem problema com pouco é a gente. A gente é que acha pouco, acha pequeno, acha inferior. Isso é natural da humanidade, da condição humana. Deus não. Deus, ele ama o simples, ele ama o pequeno, ele ama o menor. Deus viu Davi, o menor dos seus irmãos, lá no pasto, cuidando das ovelhas. Embora o nosso Deus seja grande, maravilhoso, ele é um Deus que trabalha com as coisas pequenas. E algo que também Deus ministrou muito no meu coração é que, eu já falei, mas eu vou repetir, é que Deus, eu já vou ler os comentários aqui, tá? É que Deus se antecipa às nossas necessidades. Deus se antecipa em frente às nossas necessidades. Eu vou repetir, não foi aquela multidão que ficou clamando por pão, foi Jesus que viu a necessidade daquela multidão. A Bíblia deixa isso muito claro. E várias vezes no Evangelho você vai ver que Jesus viu. Jesus viu aquele homem no tanque. Jesus viu Zaqueu naquela árvore. Porque nós servimos a um Deus que tem olhos e vê. Então, não pense que aquilo que envolve a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, está passando desapercebido dos olhos do Senhor. O Senhor está vendo. Você recebe essa palavra? Eu creio nisso. O Senhor nos vê, o Senhor nos contempla, o Senhor nos sonda. Aleluia. Aqui a Marluce está dizendo, eu estava limitando o poder de Deus. Somos assim. Muitas vezes limitamos esse poder grandioso que Ele tem. É verdade. É verdade, Marluce. Eu acho que eu também já fiz isso muitas vezes. E é tão lindo porque o Senhor tem misericórdia da gente, né? Ele olha pra gente como Ele olhou para os discípulos naquele barco e fala assim, Rafaela de pequena fé, Marluce de pequena fé, por que duvidaste? Né? Acho que foi para Pedro que Jesus falou isso, né? Quando ele estava ali fora do barco, ele estava ali andando sobre as águas, mas as dificuldades, o vento, né? As ondas, quando ele começa a olhar para aquele contexto, e geralmente com a gente assim, é quando a gente tira os olhos do alvo, é quando os nossos olhos saem da dimensão celestial, da dimensão, deixa de olhar para o alto, que a Bíblia diz que é do alto que vem o socorro, e começa a olhar para o que está ao redor. Aí pode ter certeza que a gente faz isso, a gente limita. E só a mão dele, a mão de amor, a mão de misericórdia, que pode segurar na nossa, nos levantar e falar, eu tô aqui, eu te sustento. E aí ele vai nos lembrando das promessas, ele vai consolando o nosso coração. Olha aqui o que diz o salmista, no Salmo 90. Eu meditei nisso hoje e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque quem conduz a live é o Espírito Santo, né? Então a gente vai sendo guiado por Deus. E conforme vocês vão escrevendo aí também, colabora muito, tá? Escrevam aí, eu vou lendo, a gente vai meditando juntos. Olha o que o salmista diz no Salmo 94, verso 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados,
as tuas consolações reanimaram minha alma. Vocês estão vendo que tem uma multiplicação que não é saudável? Vocês estão percebendo que existe uma multiplicação interna que é nossa e que na verdade é para tirar a nossa paz, para minar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa força. Olha o que o salmista diz no Salmo 25, verso 17. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Gente, essa é a multiplicação que Deus não quer na nossa vida. Essa é a multiplicação que adoece. Como eu disse, que enfraquece. É a multiplicação que ânsias, ansiedade, cuidado, preocupação, excesso de preocupação, excesso de vontade, de pressa, urgência. Isso tudo se multiplicando, ou seja, aumentando dentro da gente, só Deus para nos tirar desse aperto. É o aperto da alma, é o aperto do medo, o aperto do desespero. Por isso que o salmista está falando, tira-me desse aperto. E por isso que o salmista também vai dizer, as suas consolações reanimaram minha alma. Porque essa multiplicação interna não é a que Deus tem para nós. A bênção de Deus é a que enriquece. E ela não acrescenta dores. Então grava isso. Que sejamos como André. André e Felipe vêm nos ensinar também que Jesus não pergunta para a multidão o que ele ia fazer. Louvado seja Deus. Jesus não pergunta, seja bem-vinda, Ingrid. Deus não pergunta para a multidão o que ele ia fazer. Ele pergunta para quem, gente? Para os discípulos. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Existem pessoas que vão depender completamente do teu coração, da tua fé, da tua entrega, da tua disponibilidade. Quem hoje, você pode pensar assim, que está dependendo da tua oração, que está dependendo de que você esteja firmado, de que você esteja fortalecido. Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a multidão que está ao seu redor com fome, faminta? Quem está com fome e sede de Deus perto de você? Deus quer que você se coloque como um discípulo. Alguém que ele possa contar. Alguém que ele possa se relacionar. E alguém que ele possa receber, ainda que pouco. Ainda que com uma pequena fé, mas falando, Senhor, está aqui. Os meus 5 pães. Os meus não, né? Porque não era nem de André, era do menino. Mas André apresenta. André apresenta. Claro que esse menino foi muito generoso. Claro que esse menino, a gente não pode tirar ele dessa história. Isso já nos traz, eu nem anotei isso, mas veio aqui agora, isso já nos traz outra reflexão. Quais são os meninos que estão na nossa vida? Quais são as pessoas que estão na nossa vida, ao nosso redor, com algo que a gente possa colocar diante de Deus para multiplicar? Onde é que está esses 5 pães e esses 2 peixes? Às vezes não está necessariamente com você. Às vezes está perto de você, mas não necessariamente nas suas mãos, está nas mãos de outra pessoa. Olha a importância de nós termos sensibilidade. André foi aquele que teve sensibilidade. Eu oro para que nessa manhã, em nome de Jesus, a gente seja tomado por sensibilidade. Sensibilidade ao mundo espiritual, sensibilidade à voz de Deus, sensibilidade àquilo que está, aleluia, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Que Deus nos dê sensibilidade. É isso que nós precisamos nesse dia. Porque na correria, nas coisas automáticas, no piloto automático, a gente não consegue. Mas se a gente parar, se aquietar, nós vamos ter sensibilidade para ver o que ninguém está vendo. Para colocar diante de Jesus o que ninguém está colocando. Louvado seja Deus. E falando em se aquietar, essa foi
uma palavra que Deus me mostrou, um segredo que Deus me mostrou aqui, que eu já tinha lido esse texto várias vezes. Por isso é importante, né? É maravilhoso a gente ler a Bíblia, porque existem coisas que são novas. E a gente fica maravilhado. Como pode, Senhor, eu já li esse texto? Mas Ele revela quando Ele quer, da forma que Ele quer. E diz assim o verso 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Não tem uma palavra na Bíblia que esteja ali por acaso. E eu fui pesquisar o que é relva. Porque, vou ser sincera, relva para mim é algo novo. E relva assemelha-se muito à grama. Mas tem uma diferença na relva. A relva, eu pesquisei, gente, a relva ela toma conta, ela beneficia o ecossistema. A relva é um tipo de gramado, é um tipo de grama que ela traz tranquilidade. Ela traz calmaria. Eu não sei se vocês sabem, mas isso é cientificamente comprovado, tá? Todas as vezes que nós ficamos descalços na grama, isso traz para o corpo humano, isso traz para a gente uma sensação de relaxamento. Nós ficamos aliviados, nós ficamos tranquilos, porque foi Deus que fez isso, foi Deus que fez a natureza. Então, quando a gente tem esse contato com a terra, com a grama, quando a gente faz isso, isso é cientificamente comprovado, a gente já tem essa sensação. E olha o que Jesus faz. Jesus manda se assentar na relva. E o que o Senhor falou comigo, falou assim, eu preciso, antes de fazer o milagre, que vocês entendam que é necessário se aquietar. É necessário se acalmar. Eu opero também na tranquilidade. Eu não só faço milagre na tempestade. Eu não só opero bonança nos momentos de calamidade. Eu também atuo na quietude, na brisa, na calmaria. E isso me faz recordar o que o salmista escreveu no Salmo 46, que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, glória a Deus. Aquietai-vos, se aquieta, se acalma, se assenta. Você já viu quem está preocupado, quem está nervoso? Fica de um lado para o outro, coça a cabeça, não consegue, a respiração muda. E não é dessa forma que a gente vê essa multidão. A gente não vê essa multidão desesperada por pão. Eles estavam famintos, com fome? Sim. Precisavam do alimento? Sim. Mas a gente vai ver eles sentados na relva, que simboliza a tranquilidade. Eu lembro do que o salmista, Davi fala no Salmo 23, um salmo que eu amo, com certeza que você também, um poema lindo, que mostra a intimidade de Davi com Deus, a profundidade do relacionamento de Davi com Deus. Davi enxergava Deus como seu pastor, e ele era pastor, então ele sabia do cuidado que ele tinha com a ovelha, ele sentia esse cuidado e ele diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Olha, verdes pastos. Pastos para ovelha é o que, gente? É um lugar de alimento. Deus é lindo, aleluia, eu concordo, irmã Marilene. Deus é maravilhoso. Então, é nesse lugar também que Deus opera grandes coisas. No lugar da quietude, da calmaria. E ele continua, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Gente, eu escrevi aqui, eu não sei se vocês vão concordar. Quanto eles queriam foi um rodízio. Tem um rodízio aí na Bíblia. Rodízio não é novidade. Rodízio não é do nosso tempo. A gente tem um rodízio. Vocês têm noção? O que a Bíblia escreve assim? O quanto eles queriam. É um milagre que surpreende tanto, que é tão maravilhoso,
que mostra assim, estava disponível para eles, sabe? O que você está precisando? O que você está buscando de Deus? Creia que vai ser o quanto você quiser desfrutar. O quanto você tiver capacidade de ser abençoado, de ser ministrado, de ser favorecido, vai ser dessa forma. Deus não vai tratar no conta-gota. O nosso Deus é um Deus de abundância, o nosso Deus é um Deus de satisfação. Olha o que a Bíblia fala no verso 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que não se perca. Saciados fala de plenitude, satisfação. Como é maravilhoso quando a gente está com fome e a gente se alimenta e a gente se sente satisfeito e a gente fala assim: Senhor, muito obrigada. Por quê? Porque aquilo preencheu, porque aquilo satisfez. E eu quero declarar em nome de Jesus, eu não sei qual é a área que você está precisando ser saciado em Deus. A vida humana, ela tem muitas demandas. A vida humana tem diversas áreas. E às vezes a questão que você está enfrentando é diferente da minha, que é diferente da do meu irmão, da minha irmã. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. As coisas diante de Deus estão muito claras, estão nuas e patentes. Então, às vezes, na sua vida, na sua família, ou é na vida financeira, ou é na área sentimental, ou é na área da saúde. Eu não sei, mas o que eu estou vendo aqui é algo que Deus faz e é pleno, saciado e satisfeitos. Eu escrevi um livro, ele se chama Contentamento. E o subtítulo do livro é Encontre a Bênção da Satisfação. E uma das coisas que no último capítulo eu escrevo é sobre estarmos satisfeitos na presença. Você sabia que a presença de Deus satisfaz? Mais do que todos os seus desejos, mais do que todos os seus sonhos. Eu não estou dizendo que aquilo que a gente almeja e alcança não traz felicidade, não traz satisfação. Claro que traz. Mas a presença de Deus, ela consegue ir além disso. A presença de Deus satisfaz. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, o segredo que o apóstolo Paulo deixou. Ele sabia andar em toda e qualquer situação. Ele sabia andar em toda e qualquer circunstância. Ele sabia viver na falta. Ele sabia viver na abundância. Ele sabia viver com problemas, com questões, mas ele também sabia viver nos momentos de paz, nos momentos tranquilos, nos momentos de alegria. Ele sabia transitar nesses ambientes. E por que ele conseguia transitar nesses ambientes? Porque a presença de Deus o satisfazia. A gente está falando aqui de um pão, gente. O pão de verdade. Aquela multidão recebeu um pão de verdade. Aquela multidão recebeu peixe de verdade. Comeu, se alimentou, se saciou. Deve ter ficado assim, que delícia. A gente está aqui ouvindo a palavra de Deus e a gente está se alimentando. Nossa, por isso que no final dessa palavra fala assim, vamos fazer desse homem rei. Ele é o profeta de Israel. Ele que vai ser aquele que vai nos tirar desse jugo romano. Ele vai tirar a gente desse aperto. Porque olha o que a gente está vivendo. Olha essa maravilha. Mas a gente está falando, quando eu estou falando da presença de Deus, a gente está falando do quê, gente? Do pão da vida. Aleluia. É o pão da vida. Então, existem fomes e existem situações que realmente são causas naturais, são causas difíceis. Eu sei que só Deus pode entrar, eu sei que só Deus pode resolver, mas existem também fomes existenciais, fomes da alma, uma fome, uma sede de Deus, e essa só a presença de Deus pode saciar. Por isso ele é o pão da vida, por isso ele é a água viva. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já estou terminando. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, verso 13, que sobejaram aos que haviam comido. E eu
deixo essa palavra para vocês. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na minha vida, eu creio em nome de Jesus, eu creio isso com toda a fé no meu coração. Não vai terminar em nós, ou não vai ser só pra gente. A gente percebe que... Seja bem-vinda, Jasmine. Paz do Senhor. Bom dia, querida. Saudade de você. A gente percebe que o que o Senhor faz em nós é tão maravilhoso que isso transborda, que isso sobeja. Eu quero declarar que a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que é teu, isso vai ser tão maravilhoso, tão grande, que você vai ter 12 cestos cheios para entregar para outros. Vai sobrar e vai servir. Amém? Você pode declarar essa palavra? Em nome de Jesus, que vai sobrar. Se alguém puder, escreve aí para eu fixar. Vai sobrar e vai servir. Porque essa é a bênção de Deus. Essa é a bênção da multiplicação. É algo que não é egoísta. É algo que não é individualista. É algo que trata para todos, serve a todos e ainda sobeja. A abundância, ela fala disso. A bênção da abundância. O nosso Deus é um Deus abundante. E é um Deus que vai liberar algo para você, mas não é para ficar em você. É para vai sobejar e vai servir. Sobejar é sobrar. É isso mesmo. Consegui fixar. Vai sobrar e vai servir. Sabe, eu fico imaginando aqueles 12... A Bíblia fala que eles já estavam saciados. A Bíblia fala que eles já estavam satisfeitos, né? Então, aqueles cestos que sobraram era para um outro momento. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez para a jornada de Jesus com os seus discípulos, que ainda continuaria, né? Talvez foi distribuída ali. A Bíblia não deixa claro, então a gente não pode afirmar. Mas a verdade é... multiplicou, sobrou e serviu para outro momento, para outras pessoas. Vocês estão entendendo que nessa manhã o que Deus está falando com a gente é que a bênção do Senhor sobre nós, ela é algo que vale a pena ser buscado. Continue buscando ao Senhor. Continue lutando em oração. Continue no seu propósito de jejum, aqueles que fazem. Continue adorando. Continue levantando pela madrugada quando Deus te desperta. Continue acreditando. Continue fazendo o seu pedido de oração. Continue servindo ao Senhor em fidelidade. Continue em comunhão com a sua igreja. Continue indo aos cultos. Continue seguindo os passos de Jesus. Continue, porque haverá milagres na sua jornada. Haverá experiências. Olha o que Jesus falou. Jesus bem sabia o que iria fazer, mas estava falando aquilo porque queria experimentar. Sabe quando o salmista vai dizer assim, provai e vede que o Senhor é bom. A gente precisa provar do Senhor. A gente precisa ser experimentado. A gente precisa ser trabalhado, moldado. E é nessas situações, é nessas questões, muitas vezes de falta, muitas vezes de problema, muitas vezes de dificuldade, né? É o que a Bíblia chama de tribulação. É nesse caminho em que a gente vai vivendo coisas grandes, coisas maiores. Mas a gente precisa fazer o que essa multidão fez. Vou seguir os passos de Jesus. Louvor da Cassiane, antigo, mas que a gente não esquece, é tão lindo que é. Vou seguir os passos de Jesus.
Aonde o Senhor está, eu vou estar. Aonde a presença dele estiver, eu quero estar. Eu quero que Jesus esteja na minha casa, eu quero que Jesus esteja na minha vida, eu quero que Jesus esteja comigo dirigindo o carro, eu quero que Jesus esteja na minha rotina, porque aonde Jesus está, haverá milagres. E não se esqueça, vai ser tão grande o que Deus vai fazer, tão poderoso, que isso vai servir para você, isso vai satisfazer você, isso vai alegrar o teu coração, mas isso também vai reverberar, vai expandir na vida de outras pessoas. Essa é a bênção de Deus. Amém? Eu deixo para vocês essa palavra. Foi muito bom estar aqui. Quero fazer uma oração para a gente encerrar. E quero agradecer, viu? Edileuza, Jasmine, Marilene, Vivi, a querida Simone, todos que passaram por aqui, viu? Muito obrigada. Que Deus possa abençoar a rotina de vocês, a sexta-feira. Se tiver algum pedido de oração, coloca aqui rapidinho, tá? Essas lives são toda sexta-feira, às 8 horas da manhã. E eu espero vocês aqui, semana que vem. Permitindo o Senhor, nós vamos ter uma convidada, tá? Vamos ter alguém aqui com a gente, pra gente ouvir e ser ministrados pela palavra de Deus. Amém? A Marilene está dizendo aqui que precisa de um milagre. Amém, Marilene, vamos clamar. Deus é bom. Peguei no finzinho, mas já recebi. Amém, 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 Simone. Deus abençoe, viu? Somos um, precisamos uns dos outros. E na jornada cristã, a gente vai segurando um na mão do outro, encorajando uns aos outros, não é isso que a Bíblia fala? Exortando uns aos outros, falando com salmos, com hinos, com a palavra, e dessa forma a gente vai vencendo, porque a vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa por Cristo Jesus. Amém, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, te agradecer pela vida das tuas filhas, dos teus servos que passaram por aqui. Como igreja, Senhor, nós estamos reunidos nessa live, como os filhos, ó Pai, como Senhor, como aqueles que te amam, que te adoram em espírito e em verdade. E te clamamos, Senhor, para que o milagre da multiplicação seja uma verdade na nossa vida, seja uma verdade na nossa casa. Olha aí, Senhor, a tua filha Marilene disse que precisa de um milagre. Tu sabes, ó Deus, o milagre que Marilene precisa. Tu sabes o que vai no coração dela. Eu quero te pedir, sonda agora. Leva a Deus, Espírito Santo, que prescruta, aleluia, que prescruta o interior. Leva ao Pai, como um redator, leva para Deus tudo aquilo que a Marilene está sentindo e precisando nessa manhã. Tudo aquilo que a Marluce está precisando, a Simone, a Jasmine, a Viviane. Jesus, tu conheces também as minhas necessidades. Senhor, nós servimos a um Deus que vê. Senhor, nós servimos a um Deus que contempla, que conhece, que sabe o que vai no nosso coração. Então, ó Deus, aumenta a nossa fé nessa manhã. Nos mostra, Senhor, quais são os meninos ao nosso redor que estão com os 5 pães e 2 peixes. Mostra pra gente qual é o azeite que está dentro da nossa casa, que o Senhor quer multiplicar. E às vezes a gente não tem compreendido. Aumenta a nossa fé, mas também abre a nossa visão espiritual, para que a gente veja que muitas vezes o que o Senhor quer fazer está perto, está disponível, mas a gente acha que está longe, a gente acha que precisa de muito dinheiro, a gente acha que precisa de um acesso, de uma oportunidade, quando o Senhor está dizendo que está perto. Perto está o Senhor, aleluia. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração contrito e quebrantado, daqueles que te amam, ó Pai. O Senhor está perto de nós. E se o Senhor está perto de nós, isso é suficiente para nós acreditarmos que haverá uma bênção, haverá, Senhor, um milagre que vai multiplicar, que vai nos saciar, que vai nos servir, nos satisfazer, mas também vai sobejar. Vai servir a outros, vai servir a outro tempo, a outra estação, porque assim o Senhor faz. Seja sobre nós a sua bênção, o seu favor, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa live, por esse dia. E cremos nos frutos do que fomos ministrados aqui, porque nós lemos a tua palavra
e ela é fiel, ela é verdadeira. Senhor, ela é digna de toda aceitação. Nós aceitamos a tua palavra, nós confiamos nela e naquilo que ela é poderosa para fazer, infinitamente mais. Daquilo que pedimos, pensamos e sonhamos. É isso que nós declaramos por fé e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Compartilhe essa live, tá? E que o Senhor possa, aquilo que eu não falei, aquilo que, eu não consegui lembrar aqui, o Espírito Santo possa palestrar com vocês durante o dia, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz.